Olá, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à nossa sala, aqui ao Band Mulher. Cada vez mais a responsabilidade de educar as crianças é dividida com a escola. A educação em tempo integral é um desafio para pais e também para os educadores. Como conciliar trabalhos, cuidados com a casa, sem deixar de lado as crianças? Eles passam o dia na escola. Em um turno, estudam assim como os outros alunos. No outro, seguem uma rotina regrada. Hora para o banho, para os esportes, para fazer exercícios, ou até mesmo para brincar com os colegas. E claro, para a alimentação. No prato, arroz, feijão, frango e tem até a saladinha. Tudo sem reclamação. A rotina agitada na escola é a que eles mais gostam. É melhor do que estar em casa? É muito melhor. Por quê? Porque tem muita gente boa aqui do que lá em casa. Quando você precisa ficar em casa, você faz o quê? Eu só fico sentada assistindo televisão, brincando, só um pouco. Mais estimuladas, as crianças desenvolvem ao máximo as suas habilidades. Almoço, depois descanso, depois vou pro inglês. Depois eu faço atividade, depois eu lancho. Depois eu tomo banho, janto e vou embora. Rodrigo precisou deixar o filho no tempo integral ainda bebê e admite que a maior dificuldade é para os pais. Quem sente mais, acho que somos nós, até mais do que ele, né? Ele passou de estágio e está super bem. A gente é que fica angustiado, achando que ele é muito pequeno, que não vai esperar. Para compensar a ausência, os pais precisam tornar os momentos juntos inesquecíveis. Não importa quanto tempo pais e filhos têm juntos, mas como este período juntos é aproveitado. E o que é mais legal de fazer quando você está com a mamãe em casa? Brincar com minhas Barbies, com minha mãe. Vocês brincam juntas? É? E ela se diverte também brincando de Barbie? Quando é que eu tô em casa, eu e minha mãe ficamos assistindo um filme, só eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Sem traumas, a família lida bem com a agenda cheia e se faz presente em todos os momentos. Em casa também a gente procura compensar com mais tempo, final de semana, abrindo mão até do nosso lazer para estar mais um lazer em família, né? Já que o dia a dia é muito corrido, né? Pois é, e é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com Luciana Fortunato, que é pedagoga, e com Cristiana Oliveira, que é psicóloga. E você também pode participar, aproveite logo, mande o seu recado, dê o seu depoimento, tire as suas dúvidas. Mande seu recado para twitter.com/bandmulher ou então ligue aqui para a nossa redação, converse com a nossa produção, 3204-9628. 3204-9628. Primeiro, boa tarde para vocês. Boa tarde. Luciana, é isso mesmo? Dá para conviver com a escola em tempo integral sem traumas? Com certeza. Agora, a gente tem que enfocar bastante a questão do educar. Educação é a família que tem que fazer, é que a família que tem que propiciar essa educação com seus filhos. Acordar cedo, ensinar a criança a escovar o dente, preparar para passar o dia na escola, organizar essa rotina antes de chegar no ambiente escolar. Quando chega em casa também, no período final, né, no período 6 horas da noite, por exemplo, a mãe, o pai, tem que fazer também o papel deles. Levá-los para tomar banho, escovar dente, dormir. Não pode ser caracterizada a escola de tempo integral com a função de educar. A educação é da família. A escola entra como parceira que vai desenvolver habilidades e competências das crianças dentro de uma rotina programada, dentro de uma rotina diversificada, que a criança vai ter vários estímulos durante o dia, mas a tarefa de educar é da família. Hoje ela é muito dividida. Os pais, de certa forma, passam um querem pouco dessa responsabilidade para a escola. Os pais querem atribuir essa função à escola, mas isso não pode ser caracterizado. A escola ela tem uma função social. A escola não tem a função de educar. Educar é a família que dá essa base, essa estruturação de valores. Tudo isso é a família que tem que fazer, certo? A escola entra como parceira e ela não pode assumir essa função. A família, ela tem que estar presente e a função principal da família é educar o seu filho.
Cristiana, como é que faz? Como é que os pais devem fazer, nesse caso, para educar, sem parecer que esse pouco tempo que eles têm juntos seja apenas de obrigações? Pois é, o que você disse. Primeiro ponto, não carregar como uma obrigação, e sim como prazer e um dever, mas um dever do bem. Em que sentido? Na hora que eu chego em casa com o meu filho, após ter passado o dia fora, como profissional, e o meu filho na escola, eu tenho que chegar, pegar o material dele, a agenda, sentar com ele, me interessar pelas questões da escola, perguntar como foi, o que foi que ele aprendeu, o que foi que ele viu, né? Ver a agenda dele, acompanhar as atividades que foram feitas na escola, tanto na parte de sala de aula, quanto na parte do tempo integral, e poder conversar com ele sobre aquele dia. Não importa se é 30 minutos, se é 40 minutos, se é 1 hora. Se eu fizer isso com prazer, como é fazer isso com prazer? Colocar que aquilo ali, que aquela criança, que o meu filho é a minha obrigação. Eu tenho que educá-lo e para isso eu vou deixar o meu trabalho de lado. Deixa telefone, deixa computador, o tempo é para a criança. E sendo assim, esse tempo ele é de qualidade. A educação em tempo integral, a criança chega na escola que horário, Luciane, e até que horário ela fica? Nós temos 2 programações. Uma programação que a criança fica um período na escola regular, que pode ser uma opção pela manhã, começando às 7h30 da manhã, o horário da escola regular. Terminada a escola regular, por volta de 11h30, vai para o banho, o almoço e vai para as atividades da escola ampliada, essa escola extensiva, que aí as crianças vão passar por outras atividades, por outros estímulos, que não são necessariamente o estímulo cognitivo, né? Apenas no aspecto cognitivo. Eles têm um horário para fazer as atividades de casa, mas os outros horários, eles são preenchidos com aulas de inglês, aulas de informática, aulas de recreação, de esporte, né, de natação, para que esse tempo da criança ele seja programado e que ela receba todos os estímulos necessários para um bom desenvolvimento, né? Então, a criança, ela passa muito tempo, todo o tempo ocupada, ela não tem aquele tempo ocioso, que tem em casa, como a gente viu, mas eu vejo essa colocação das crianças que em casa ficam assistindo televisão, crianças do tempo integral, que se posicionam dessa forma, a gente não pode ver como uma coisa que não seja positiva, porque como eles já têm uma rotina bem organizada, eles não têm esse tempo da televisão. Então, quando eles chegam em casa, é comum eles procurarem aquilo que eles não fazem diariamente. Então, eles estão ali na televisão, cabe aos pais fiscalizarem o que estão assistindo, mas é um momento também do ócio para que eles façam alguma coisa diferenciada da rotina, não é? Uma coisa muito, muito característica das crianças do tempo integral é que eles têm uma organização temporal muito, muito boa. Facilita muito a vida do pai também. Você vê uma criança de 10 anos que entrou muito cedo na escola do tempo integral, ele tem uma noção de tempo e ele já tem construído essa rotina que isso facilita muito para as famílias, porque ele tem horário para tudo. Mesmo ele estando em casa, ele vai seguir aqueles horários, porque biologicamente ele já está preparado também. Já está programado. As crianças elas podem entrar num período integral, a gente está vendo aí até algumas imagens, elas entram nesse período integral desde os 4 meses, é possível. Porque assim ela começa a entrar, maternidade. Ela começa a entrar no berçário, né? Então ela começa a ter estímulos diferentes, quer dizer, estímulos iniciais, né? E do berçário ele vai para os outros grupos, né? Os outros grupos de crianças, que a gente divide por agrupadas e por níveis de faixa etárias diferentes, levando em consideração a programação que a gente tem na escola de tempo regular. Sim, a segunda programação do tempo integral é a criança entrar pela manhã no tempo integral, né, no horário extensivo, sim, a partir das 7h30, e passa para a escola regular à tarde. Então, ela segue uma rotina também, né, onde foi bem colocado, eles fazem o lanche, eles fazem as atividades, tomam banho, vão para a escola regular. Ou o contrário, ficam na escola regular, aí saem, tomam banho, almoçam e começam as atividades da tarde.
todas as duas rotinas, elas são programadas, levando em consideração todos os aspectos de desenvolvimento da criança. Cristiana, tem que ter um acompanhamento também com os pais. Eu imagino que para uma mãe que deixa a criança com 4 meses, assim que encerra a licença maternidade, dia inteiro na escola é muito mais difícil. Elas normalmente têm o sentimento de culpa por ter que deixar os seus filhos na escola tão pequenos ou independente da idade que seja. É como você falou no início do programa, né? Ser mãe, ser mulher, ser profissional, é a configuração atual hoje das famílias. Então as mães no início, elas carregam muito esse sentimento de culpa, mas conforme elas vão vendo que é bom, que eles têm essa rotina, conforme elas vão vendo, as famílias em si, vão vendo que as crianças estão desenvolvendo, que é muito melhor estar dentro da escola, no tempo integral, após a rotina de aula, ou o contrário, elas percebem que elas evoluem muito mais, como a Luciana falou, elas passam a ter noções melhores de rotina, que provavelmente se elas ficassem em casa com uma babá, uma secretária, eles não teriam essa programação que é realmente feita para cada faixa etária, direcionada para cada faixa etária. Então, quando a família começa a perceber que isso realmente está sendo bom para os filhos, então esse sentimento de culpa ele vai diminuindo até realmente cessar, porque aí eles entendem que realmente é o melhor. E para isso, realmente, só na vivência, quando as mães e os pais começam a perceber que isso realmente é o bom, quando eles vivenciam tudo isso, porque por mais que a gente fale, que a gente explique, eles compreendem. Compreender é uma Mas coisa, o coração fica apertadinho. Então, compreender é uma coisa, vivenciar é outra. Na hora que eles começam a vivenciar, atrelado às nossas orientações, eles começam a perceber, a Cristiana falou isso, realmente está acontecendo. Luciano me orientou com relação a isso, realmente está acontecendo. Então, a família, ela tende realmente a ficar mais tranquila e esse sentimento realmente, ele desaparece. Na verdade, é uma nova realidade que a mulher vive. E você também pode participar, dê aqui seu depoimento, mande seu recado para twitter.com/bandmulher ou então ligue para a nossa redação, 3204-9628. Dê seu depoimento, participe aqui do Band Mulher. Luciana, a gente fala muito em estímulos. As crianças, elas começam a receber estímulos que em casa, com uma babá, ela normalmente não recebe. Principalmente, é muito caro manter uma pessoa trabalhando em casa. Então, às vezes a babá é a mesma pessoa que cuida da casa também. E a criança acaba ficando na frente da televisão. Que estímulos são esses que fazem essas crianças se desenvolverem mais? Olha, eu posso enumerar, né, o estímulo mais positivo, mais saudável para a criança é a formação de hábitos, desde o incentivo ou a orientação para se alimentar de maneira saudável, né? A criança, ela faz na escola de tempo integral, ela faz 5 alimentações, né? Aliás, 4 alimentações. Essas alimentações, elas são supervisionadas pela nutricionista. Então, é uma alimentação balanceada, uma alimentação que é rica em proteínas, em nutrientes que vão favorecer o desenvolvimento da criança. Esse é um dos pontos mais positivos de escola de tempo integral. A criança passa por um período de variar sabores, de experimentação, que muitas vezes em casa, pela própria formação de hábitos dos pais, ela não é oferecido para ela. Biscoito, por exemplo, que normalmente a gente tem disponível na despensa de casa, e muitas opções. Isso. Na escola integral, o biscoitinho, nada, já era. Não. São biscoitos saudáveis, não tem aquele biscoito com recheio, não tem. E muitas vezes a gente faz as compras em casa do que a gente gosta e a gente de repente esquece um pouco do nosso filho que está ali para experienciar vários sabores. Na escola eles vão ter, então a probabilidade da criança ser seletiva na alimentação é mínima. Por quê? Primeiro que ela tem um programa dos horários bem direcionados, você viu isso na escola. Verdade.